A igreja primitiva nasceu no Pentecoste pelo fogo e pelo poder do Espírito Santo. Resistiu os últimos 2000 anos a todas as perseguições que foram infringidas à igreja de Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo. E agora, por que 2000 anos depois nós queremos fazer as coisas não pelo poder do Espírito, mas pela força do nosso braço? Por que agora, depois de 2000 anos, nós estamos trocando a força e a graça do Espírito Santo por técnicas e modelos de altas performances religiosas? Por que agora, após 2000 anos, que o Espírito Santo agiu e atuou na igreja durante toda a história, nós estamos mudando, deixando o Espírito Santo de lado, para poder tentar fazer a obra apenas com técnicas humanas de persuasão intelectual? Mas a palavra de Deus para mim e para você aqui nessa noite continua a mesma. Não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. Não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. O que começa no Espírito precisa continuar no Espírito, para que possa terminar no Espírito. E se Jesus e os seus discípulos viveram no poder do Espírito Santo, quem sou eu, quem é você, para querer fazer a obra de Deus no poder da nossa carne? Que Deus tenha misericórdia da minha e da sua vida aqui nesta noite, e derrame sobre nós o poder do Espírito Santo, porque precisamos do poder do Espírito Santo para fazermos a obra de Deus. Zacarias 4:1 diz assim a palavra do nosso Deus: e tornou o anjo que falava comigo, e me despertou, como um homem que é despertado do seu sono, e me disse: o que vês? E eu lhe disse: olho, e eis um castiçal, e um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, por entre as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, o que é isso? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que é? E eu lhe disse: não, Senhor meu. Respondeu-me então e falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Porque quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio a mim novamente, dizendo: as mãos de Zorobabel têm lançado os fundamentos desta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel, que são os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. E você diz amém? Amém. Podemos assentar? Bendito é o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, que nos permite nessa noite estarmos refletindo acerca da sua palavra. E eu gostaria que você mantivesse sua Bíblia aberta, que nós vamos expor esse texto, e eu gostaria que você acompanhasse a exposição da palavra do Senhor. O livro do profeta Zacarias, ele é um livro de esperança, é um livro que fala sobre restauração, é um livro que fala sobre um despertamento espiritual, sobre o resgate da identidade, da vida espiritual de um povo que agora retornava do exílio babilônico com a difícil tarefa de reconstruir a cidade de Jerusalém e o templo do Senhor, que outrora havia sido destruído. Mas esse cenário que Zorobabel, Josué
Ageu e Zacarias, que são protagonistas desse retorno, onde enfrentar é um cenário muito difícil. Um cenário de desânimo, um cenário de muitas dificuldades, um cenário de lutas externas, mas também conflitos internos. É um cenário, assim, de muita desesperança, ao passo que eles tinham uma missão, mas essa missão não seria fácil. Resgatar a identidade do seu povo, restaurar o templo do Senhor e a moral dos moradores de Jerusalém. Porque, na verdade, reconstruir coisas destruídas é muito mais difícil de você construir do zero. E eles agora têm essa tarefa de pegar aquilo que um dia foi e não era mais e fazer de novo esse processo de restauração. Mas, no entanto, no meio desse inteirinho em que essas coisas estão acontecendo, Deus vai levantar o profeta Zacarias para falar que essa restauração se tornaria possível, mas não seria por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. E é baseado nesse contexto que eu quero falar nessa noite, porque eu tenho certeza que Deus deseja restaurar a sua vida. Eu tenho plena convicção que você que está aqui conosco essa noite, Deus deseja restaurar a sua vida. Eu não sei em que área da sua vida você precisa ser restaurado. Eu não sei em que momento da sua vida você está passando que precisa de uma intervenção sobrenatural de Deus. Mas eu quero lhe afirmar pela palavra do Senhor que o Deus que restaurou Jerusalém e usou os seus servos para fazer isso, Ele deseja fazer isso também na sua vida aqui hoje à noite. E eu, antes de começar a aplicar a palavra do Senhor, quero apenas contextualizá-los sobre esse quadro que o povo israelita está vivenciando. Você que conhece a história bíblica e você que frequenta os cultos de ensino bíblico aqui às quartas-feiras, nós temos aprendido que o povo israelita, ele havia sido deportado para o exílio babilônico. E Nabucodonosor, que foi aquele que conquistou Jerusalém, levou os cativos judeus para a Babilônia em 3 levas, a partir do ano ali 607 a.C., quando ele faz a primeira deportação, depois no ano 597, depois ali no ano 586 aproximadamente, quando ele destrói o templo do Senhor, porque os israelitas, eles ficavam acreditando que eles não haveriam de ser vencidos nem deportados permanentemente, porque o templo do Senhor ainda estava edificado em Jerusalém. Só que Ezequiel, o profeta, que já havia sido deportado na 2ª leva para a Babilônia, ele teve uma visão de Deus, onde ele viu o templo do Senhor, num arrebatamento de espírito. Ele foi levado a Jerusalém, e lá ele viu que a glória do Senhor já havia saído da casa. O que eu acho interessante é que quando Ezequiel está narrando a saída da glória do Senhor do templo de Jerusalém, ele diz assim: e eu vi quando a nuvem da presença de Deus saiu do altar e foi para a porta do templo. Porque quando a glória sai da casa do Senhor, primeiramente ela sai do altar. Ele diz: eu vi quando a glória do Senhor saiu do altar e se colocou na porta do templo. E depois eu vi que a glória do Senhor, a nuvem da glória do Senhor, saiu da porta do templo e foi para os termos da cidade. E depois eu vi quando a glória de Deus se retirou permanente da cidade. Então o povo acreditava que o templo em Jerusalém era um amuleto sagrado que os garantiria de serem derrotados. Mas, no entanto, o templo de alvenaria não delimita a glória de Deus e nem concentra ela. Porque eles acreditavam que pelo templo ainda estar de pé, a glória ainda permanecia na casa. Só que Deus já havia se retirado. Então, para Deus revelar o seu desagrado para com o seu povo, Ele permitiu então que Nabucodonosor destruísse o templo de Jerusalém e levasse para a Babilônia os utensílios sagrados da casa do Senhor. E é nesse contexto em que os israelitas vão passar em Babilônia cerca de 70 anos, aproximadamente. 70 anos eles vão passar cativos em Babilônia.
E Jeremias, que era um profeta que profetizou durante o período do desterro, ele falou o seguinte, olha, a palavra do Senhor lá no capítulo 25 do seu livro é o seguinte, olha, o povo será levado para os caldeus, e lá permanecerá durante 70 anos. E aí, quando nós vamos ver no livro de Daniel, que quando ele entende pelos livros, que pela palavra do Senhor, o tempo do cativeiro dos israelitas em Babilônia seria de 70 anos, aí ele diz assim, então eu me coloquei a orar. Ele entendeu que havia uma palavra de Deus dizendo o seguinte, olha, o tempo do cativeiro do povo israelita será 70 anos, e aí ele, como o tempo estava se cumprindo, a Bíblia diz que ele se coloca a orar, dizendo, Deus, restaura a nossa sorte, restaura o seu povo, restaura, seu Deus, a glória de Jerusalém, porque o tempo da sua promessa era de 70 anos, e 70 anos já estão se cumprindo, então faz cumprir a tua palavra nas nossas vidas. Nesse período em que os 70 anos vão se cumprindo, um movimento na história geopolítica começa a acontecer, porque Nabucodonosor morre, Beltesazar, seu filho, assumiu o trono, e agora o império medo-persa está avançando contra a Babilônia, e aí a Bíblia registra lá no livro de Daniel, que estava Beltesazar, filho de Nabucodonosor, um dia patrocinando uma grande festa de orgia em Babilônia, e aí a Bíblia registra que faltou utensílios para servir os convidados, que tinham mais de 1000 convidados na festa, e aí Beltesazar, ele mandou buscar os despojos do templo do Senhor, que Nabucodonosor, seu pai, havia levado para a Babilônia. E aí quando ele estava usando lá os copos, os talheres, os pratos, os utensílios de ouro, que Nabucodonosor, seu pai, havia levado para a Babilônia, a Bíblia registra que apareceu uma mão, e escreveu na parede, sob o candelabro, uma seguinte frase, Mene, Mene, Tekel, Peres, Ufarsim. Naquele momento, Beltesazar, ele fica preocupado, porque ele sabia que aquilo era juízo. Nenhum astrólogo, nenhum vidente de Babilônia, nenhum sábio caldeu conseguia dar a interpretação daquelas palavras. A Bíblia diz que ele começa a tremer, e a rainha mãe, então, chama Daniel para aconselhá-lo e para dar a interpretação. Quando Beltesazar olha para Daniel e fala o seguinte, olha, ouviu-se dizer que você tem o espírito dos deuses excelente. Se puder me dar a interpretação dos escritos na parede, até metade do meu reino eu vou te dar. Daniel falou para Beltesazar, os teus presentes ficam para contigo, mas ainda assim eu te darei a interpretação da palavra. E aí Daniel vai falar para ele, olha, você bem sabia, Beltesazar, você conhece a história do seu pai Nabucodonosor, o Deus do céu deu todos os reinos do mundo para ele, entregou tudo na mão, concedeu-lhes vitória. Seu pai foi um instrumento na mão de Deus, no movimento político, na história da humanidade. Mas você sabia que houve um dia em que ele exaltou o seu coração, que ele achou que tudo aquilo que ele havia conquistado era pela força do seu braço, e ele se exaltou, e quando ele estava admirando os jardins suspensos da Babilônia, ele começou a dizer consigo mesmo, não é esta grande de Babilônia que eu edifiquei para louvor do meu nome, pelo poder da força do meu braço? Naquele momento em que Nabucodonosor se exaltou, Daniel, ele fala para Beltesazar, o Senhor tocou na mente do seu pai, converteu o coração dele, um coração de um animal, e ele teve um surto, e ele foi parar no meio do mato, comendo capim, durante 7 anos. Daniel fala para Beltesazar, você se lembra aquilo que aconteceu, porque o seu pai não deu glórias a Deus, tentou usurpar a glória de Deus, ele comeu capim, até que num dia, num lapso de sanidade mental, ele ergue os seus olhos para o céu, e aí a Bíblia diz que ele mesmo fala, agora eu entendi, que é Deus quem abate, mas também é Deus quem levanta. Agora eu entendi. E aí diz Daniel,
e assim Deus restaurou seu pai. E aí Daniel fala para Beltesazar: mas você, conhecendo essa história, não aprendeu com os erros do seu pai. Você sabia que esses utensílios eram sagrados e pertenciam ao templo do Senhor, e você pegou aquilo que é sagrado, aquilo que é santo, para usar numa festa de orgia. Então assim diz a mão do Senhor no escrito da parede: Mene, Mene, Tekel, Peres e Parsim. Contou Deus o teu reino e acabou. Pesado foste na balança e achado em falta. Dividido agora foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Beltesazar então pega e dá a Daniel ali um colar de ouro, o constitui o terceiro do reino. Mas aí a Bíblia diz assim: naquela mesma noite, Ciro, o rei da Média, invade Babilônia, mata Belsazar e assume o controle de todas as suas províncias. Os 15 minutos de fama de Daniel acabaram por ali, porque a gestão do reino a terminou naquela mesma noite. Mas, no entanto, o que eu acho interessante disso tudo é que Ciro, ele não estava ali cumprindo apenas uma agenda militar do seu reinado. Ele estava ali para cumprir uma promessa que o Senhor havia feito há 150 anos, através da boca do profeta Isaías. Porque Deus, há 150 anos, antes disso acontecer, Deus usou o profeta Isaías para dizer lá no capítulo 45, no versículo 1 do seu livro, assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem eu tomo pela mão direita, para bater nações diante da sua face, para descingir lombo dos reis, para abrir diante deles portas, e as portas não se fecharão. Assim diz o Senhor: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos e quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro e dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que tu saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, e que por amor do meu servo Jacó, de Israel meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que tu não me conheces. Sabe o que eu acho interessante? Há 150 anos atrás, Isaías profetizou o nome do rei da Pérsia, que haveria de conquistar a Babilônia e libertar o seu povo. Sabe por que o nosso Deus é o Deus que anuncia o fim desde o começo? Só que o que eu acho interessante é que Deus já falava nessa promessa aqui: olha, sou eu quem vai adiante de você. E ainda que tu não me conheças, por amor do meu servo Jacó, eu te chamei pelo teu nome e fiz de você o meu ungido para trazer libertação para o meu povo. O que eu acho interessante e me empolga na palavra do Senhor é porque Babilônia era uma cidade intransponível, muito grande, maior do que Jericó, uma cidade fortaleza impenetrável. Mas Deus falou o seguinte: ó, eu irei adiante de ti. Eu irei adiante de ti, quebrarei as portas de bronze e os ferrolhos de ferro, para mostrar que eu sou Deus. Tem um hino da Cassiano que diz assim: Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando correntes, tirando os espinhos, ordena-nos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas que ninguém vai fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Então erga suas mãos, porque tua bênção chegou, e comece a cantar com muito louvor. Quando Deus vai na frente, não tem nada que impeça o agir e o operar de Deus na nossa vida. Quando Deus vai à nossa frente, não existe barreiras, não existe obstáculos, não existe portas, não existe ferrolhos, não existe montanhas, não existe nada que pode impedir o agir e o operar de Deus na vida daquele que tem promessa. Ciro assume o reinado da Babilônia,
E aí diz a palavra do Senhor no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 36, versículos número 21, para que se cumprisse a palavra do Senhor, dita por boca do profeta Jeremias, até que a terra se agradasse novamente dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou, até que se cumprisse os 70 anos. Porém, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, despertou o Senhor o espírito de Ciro, a qual baixou um edito dizendo: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, em Judá. Quem dentre vós de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seja com ele. O tempo da restauração havia chegado para o povo de Deus. Ciro baixou um edito no primeiro ano do reinado, que conta a história que Daniel pegou o livro do profeta Jeremias, chegou para o rei Ciro e falou o seguinte: olha, está vendo o que está acontecendo aqui hoje? O que está acontecendo aqui hoje não é apenas o acaso da história das conquistas do seu reinado. O que está acontecendo aqui hoje é que aquilo que Deus já havia determinado para fazer cumprir e valer por amor do seu povo Israel. Então Ciro, quando ele recebe aquela palavra, ele então libera o povo para poder voltar para Jerusalém. O que eu acho interessante, sabe, que de Jerusalém até Babilônia, isso é, de Babilônia até Jerusalém, eram cerca de 1.500 quilômetros de caminhada, aproximadamente 2 a 3 meses de caminhada a pé. Não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha trem naquela época, eles vieram a pé. Mas no entanto, à medida que eles estavam voltando, pensa você, eles já haviam edificado casas em Babilônia. A palavra do Senhor, por boca de Jeremias, dizia o seguinte: olha, comprai terrenos, edificai casas, se constituir no lugar para onde vocês vão, porque vocês vão ficar lá 70 anos. O povo já havia se estruturado em Babilônia, e o reinado de Ciro era favorável a eles. Mas no entanto, Deus falou o seguinte: olha, é tempo de voltar para restaurar a cidade dos vossos pais. A gente poderia imaginar que eles poderiam estar tristes por causa disso, que eles poderiam estar com o coração apertado por ter que largar a terra que eles nasceram para voltar para a terra dos seus pais, que eles nem conheceram. Mas no entanto, no Salmo de número 126, a palavra diz que eles não estavam tristes, pelo contrário, a palavra de Deus diz que eles estavam muito alegres, porque narra o salmista lá no Salmo de número 126, quando o Senhor trouxe de volta do cativeiro os que voltaram para Sião, nós estávamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico, e entre os povos se dizia: grandes coisas fez o Senhor por estes. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Sabe, quando você tem a sua vida restaurada, você confunde o inimigo, porque as pessoas esperam que você vai ficar cabisbaixo, caído, deprimido, encostado num canto, acreditando que não tem mais nada para você, mas no entanto você consegue ainda ter pulmão e um hino nos seus lábios para cantar: verdadeiramente Deus é bom, verdadeiramente Deus é bom, verdadeiramente Deus é bom. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Quando eles voltaram para Jerusalém, eles haveriam de encontrar muita oposição, haveriam de encontrar dificuldades, haveriam ter muitos problemas para poder ter que lidar, para poder restaurar a vida do seu povo. Mas no entanto eles carregavam uma promessa, e quem carrega uma promessa não se move por circunstâncias. Quem carrega uma promessa não se move pelo favoritismo ou por conveniência.
Quem carrega uma promessa se move pela voz daquele que prometeu. Zorobabel, que era o governador, Josué, o sumo sacerdote, mais Ageu e Zacarias, profetas, juntamente com o povo, eles voltaram para Jerusalém e começaram a reconstruir o templo do Senhor. Só que quando Zorobabel está ali construindo, a Bíblia vai dizer lá no livro de Ageu, que os meninos que haviam ficado em Jerusalém, que agora já eram homens com cerca dos seus 90 anos de idade, eles viram a glória do templo de Salomão, e quando olharam para o templo de Jerusalém, que viram um caixote, sem forma e sem formosura, a Bíblia diz que eles começaram a chorar, porque aquilo que Zorobabel estava construindo, nada tinha a ver com a glória do templo que Salomão construiu. Salomão usou pedras preciosas, ouro, prata e abundância. Zorobabel, só alvenaria bruta. Mas, no entanto, o povo se desanimou por causa daquilo. Deus pega e levanta Ageu para falar o seguinte: olha, fique tranquilo, anima-te, porque o Senhor é contigo, e minha é a prata, meu é o ouro, e por isso a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Às vezes a gente pensa, olha só, mas será que vale a pena restaurar? Será que vale a pena a gente buscar conserto? Será que vale a pena a gente buscar uma restituição, uma restauração? Assim diz o Senhor: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Pode não ter glamour, mas tem glória. E se tem glória, tem a presença do Deus dos céus no nosso meio. E agora, Zacarias vai começar a profetizar. E aí agora eu quero que você volte os seus olhos ao texto, para nós começarmos a pregar. Versículo de número 1. E tornou o anjo que falava comigo, e me despertou, como um homem que é despertado do seu sono. O texto começa dizendo sobre um despertamento que o anjo do Senhor vai fazer na vida do profeta Zacarias, que estava dormindo. Agora pensa você comigo, que se o profeta de Deus estava dormindo, imagine o povo. Se os profetas do Senhor estavam dormindo, imagine o povo. A mensagem de Deus para nós aqui essa noite é clara. Há momentos na nossa vida que nós precisamos de um despertamento espiritual, porque muitos estão dormindo o sono da indiferença com aquilo que está acontecendo, muitos estão dormindo o sono da distração, muitos estão dormindo o sono da indolência, só que, no entanto, não estão atentos que enquanto estão dormindo, as suas casas estão se destruindo. Não estão atentos que enquanto estão dormindo, os seus filhos estão se perdendo. Não estão atentos que enquanto eles estão dormindo, o seu ministério está se apagando. Mas a pessoa está dormindo. E a pessoa, quando dorme, ela fica totalmente indiferente ao que está acontecendo à sua volta. Ela fica totalmente alheia à realidade daquilo que ela está experienciando, porque embora possa estar acontecendo um monte de coisa à sua volta, ela está totalmente indiferente, porque ela está dormindo. Mas o meu desejo é que o Espírito Santo ele possa promover um despertamento espiritual na sua vida aqui nessa noite, porque é a hora de eu e você acordarmos pela nossa família, acordarmos pelo nosso casamento, acordarmos pelo chamado que Deus tem nos entregue, acordarmos pela nossa salvação. É momento de nós acordarmos, porque se permanecermos adormecidos espiritualmente, o noivo vai chegar e a porta vai se fechar. Você conhece essa história? Na parábola que Jesus conta sobre as 10 virgens, as 10 eram virgens, as 10 esperavam o noivo, as 10 tinham lamparinas,
As 10 tinham azeite. As 10 dormiram. A diferença foi só que 5 delas levaram azeite de reserva. E por isso entraram às portas do casamento. Mas as 5 loucas, nécias, ficaram para trás. Porque quando foram buscar, era tarde demais. Quando foram buscar azeite, era tarde demais. A palavra de Deus para mim e para você nessa noite é: desperta, acorda, desperta, porque o noivo vem aí. Desperta, desperta, porque o noivo vem aí. Porque talvez o azeite que você tenha na sua vida não seja suficiente para você esperar a volta de Jesus Cristo, mas Jesus está voltando. A questão é: como está o azeite na sua vida? Eclesiastes 9:8 tem uma seguinte consideração para nós, diz assim: em todo tempo sejam alvas as suas vestes, mas nunca falte o óleo sobre a vossa cabeça. Então desperta! E quando o profeta é despertado, ele olha e vê. E o que ele vê? Ele vê um candelabro todo de ouro. Olha e veja um castiçal todo de ouro. Deus está revelando ao profeta, para que fosse revelado ao seu povo, como Deus os via. Um candelabro de ouro puro, maciço, de inestimável valor. E esse candelabro representa a vida espiritual do seu povo, que naquele momento, por causa da oposição, por causa da dificuldade, eles estavam com a moral muito embaixo, achando-se um povinho diminuto, sem esperança e sem alguém por eles. Mas Deus estava mostrando: olha, para mim, vocês tem um valor inestimável. Para Deus, eu e você temos um valor inestimável. Não deixe o diabo soprar no seu coração dizendo que você não é nada. Não deixe o inimigo das nossas almas sorrateiramente implantar na sua mente uma fortaleza inimiga dizendo que você não tem valor. Você é precioso, você é preciosa para Deus. Por você, Deus enviou o seu Filho ao mundo para resgatar das mãos do diabo. Sabe, a Bíblia vai dizer lá em Mateus 16:26, que do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e ele perder a sua alma? E o que ele poderia dar em troca da sua alma? O que eu acho interessante do grego, a palavra mundo aqui é cosmos, significa não somente a terra, mas toda a criação, tudo aquilo criado por Deus. E Jesus está dizendo: do que adianta ganhar o mundo inteiro e vir a perder a sua alma? O que ele daria no mundo que pudesse pagar pelo valor da sua alma? Jesus Cristo estava dizendo para os seus discípulos que não existe nada em toda a criação de Deus que seja tão precioso como a minha e a sua alma. Não existe nada em toda a criação de Deus que pudesse pagar o valor de uma alma. Mais uma vez, que não existe nada em toda a criação de Deus que pudesse pagar o valor da nossa alma. Existia alguém acima da criação que tinha poder para pagar o valor da minha e da sua alma. Esse alguém que não é criatura, ele é criador. Esse alguém que não foi feito, mas que fez todas as coisas. Esse alguém que está acima da criação e é muito superior a ela, te amou tanto que desceu da sua glória, encarnou aqui na terra num corpo humano e morreu no seu lugar, para que através do seu sangue ele resgatasse você das mãos do diabo. Eu estou falando do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro vai escrever lá na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 18 e 19, sabendo, irmãos, que não foi mediante a coisas corruptíveis como um prato ou ouro que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, que foste legado pelos vossos pais, mas pelo precioso sangue
O sangue de Jesus Cristo, conhecido com efeito desde antes da fundação do mundo, mas manifestado agora por amor de vós. E esse sangue é tão precioso que ele comprou a minha e a sua alma. Apocalipse capítulo 5 vai dizer o seguinte: o cântico dos anciãos a Jesus: digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu, e com o teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. Sabe, eu não poderia pagar pela vida da minha esposa, nem pela vida de nenhuma das minhas filhas. Ninguém poderia pagar o preço para resgatar a sua alma do inferno. Mas, no entanto, digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas reviveu. E com o teu sangue ele comprou para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. Eu quero lhe dizer, não deixe o diabo suprimir a sua identidade espiritual, porque para Deus você tem muito valor. O anjo mostra ao profeta um candelabro, mas sob o candelabro havia um vaso com azeite. Sob o candelabro havia um vaso de azeite, por cima dele, das suas 7 lâmpadas, e sobre cada uma das 7 lâmpadas, 7 canudos, e por cima dele, haviam 2 oliveiras, uma à direita e uma à esquerda do vaso de azeite. O candelabro que representa a nação israelita, que representa a mim e a você, está nessa visão que o anjo está mostrando ao profeta, trazendo um importante significado, dizendo o seguinte: olha, a lâmpada de Israel, ela nunca se apagará. A lâmpada do meu povo nunca se apagará. Sabe por quê? O candelabro ele tem 7 hastes. E sobre as 7 hastes, 7 flores dali aonde sai, vazadas, da onde é alimentadas por azeite, e ali é colocado fogo. Então, para que o fogo permanecesse aceso, o candelabro ele tinha que estar sempre sendo abastecido de azeite. A visão que o anjo está mostrando ao profeta é a seguinte: olha, se faltar azeite no candelabro, tem azeite no vaso, que era o recipiente de abastecimento do candelabro. Mas ele está dizendo o seguinte: olha, se faltar azeite no vaso, tem azeite da oliveira, porque é a oliveira que produz a oliva, a azeitona, da onde prensada se extrai o azeite. Deus está mostrando para o profeta: se faltar azeite no candelabro, tem azeite no vaso. Se faltar azeite no vaso, tem azeite na fonte. E a fonte, ela é inesgotável. A fonte, ela é inesgotável. Ou seja, nunca vai acabar. Deus está dizendo: o meu suprimento para a vida do meu povo, ele é inextinguível. Você lembra daquela história, daquela viúva dos profetas, que foi até Eliseu, lá no 2º livro dos Reis, no capítulo 4, aonde ela diz assim: ó, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, e agora é chegado os credores para levar os meus filhos para ser escravos, para pagar a dívida, e eu não sei o que fazer. Eliseu diz para ela: olha, o que eu vou fazer? Declara o que é que tu tens em casa. E ela diz: a tua serva não tem nada senão uma pequena botija de azeite. Eliseu então diz para ela: vai até as suas vizinhas e pegue vasilhas vazias e não pouca, traga as vasilhas vazias das suas vizinhas, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e da vasilha que você tem cheia de azeite, encha as vasilhas vazias das vizinhas. E ela começou a fazer isso. Sabe o que aconteceu? Filho, dá cá uma vasilha. E ela enchia e o azeite não se extinguia. Dá cá uma vasilha, ela enchia e o azeite não acabava. Dá cá mais uma vasilha, ela enchia
E o azeite não acabava. 3, 4, 10, 20, não sei quantos. Eu sei que o azeite não se acabava. Mas quando ela pede, filho, dá cá mais uma vasilha. E o menino fala assim, mãe, acabaram-se as vasilhas. E aí, a Bíblia resiste assim, e o azeite parou. Diga comigo, o azeite parou. Mais forte, o azeite parou. Mas não acabou. Sabe por quê? Enquanto houvesse vasos disponíveis para serem cheios, o azeite continuaria jorrando inesgotavelmente. Sabe por quê? Porque a limitação do poder de Deus agir na nossa vida não está nele, mas está em nós, está na nossa capacidade de receber. Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Só que esse poder ilimitado de Deus é condicionado à minha e à sua capacidade de receber. Sabe por que existem pessoas que recebem tão pouco? É porque elas só conseguem absorver de Deus aquilo que elas têm capacidade de aguentar. Eu quero te convidar essa noite a subir de nível, porque Deus tem muito mais para te conceder. Deus tem muito mais para te conceder. Deus tem muito mais para te conceder. E aí eu quero fazer uma pergunta a você. Quem é que sabe que o azeite é o símbolo do Espírito Santo? O azeite é o símbolo do Espírito Santo. Sabe o que significa isso? Que Deus, Ele deseja encher todos os vasos. Deus deseja encher todos os vasos. Se você quiser ser cheio do Espírito Santo, há um derramar de Deus aqui nessa noite para a sua vida. Há uma atmosfera espiritual que nos envolve. Eu estou sentindo uma graça tremenda aqui nessa noite. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial para alguém aqui nessa noite. Eu não sei como que você está, não sei como que você está nessa noite, mas no entanto, se você deseja receber mais de Deus aqui, eu te convido a desembocar a sua boca e deixar o Espírito Santo entrar na sua vida, encher você, habilitar você, transbordar em você. A visão continua. E aí no versículo de número 6, nós vamos ver que o anjo ele vai perguntar no versículo 5 ao profeta Zacarias se ele sabia do que se tratava isso. Então Zacarias responde, eu não sei. E o anjo responde no versículo 6, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Zorobabel e Josué eles tinham uma missão impossível de restaurar Jerusalém. Recursos faltavam, inimigos sobravam, e o povo estava desanimado. Mas a palavra do Senhor para o teu servo era o seguinte, olha, a vitória não virá pelo esforço humano, mas pela ação sobrenatural do meu Espírito Santo na vida de vocês. Queridos, precisamos do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo. Jesus, a Bíblia registra isso, deixa bem claro, ele viveu no poder do Espírito Santo. Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. O anjo Gabriel falou para Maria, olha, não se preocupe como isso vai acontecer, porque descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e o ente que haverá de nascer de ti, será cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe, e ele libertará o povo dos seus pecados. Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Jesus foi batizado no Espírito Santo quando ele saiu das águas batismais. Jesus ele venceu no deserto pelo poder do Espírito. Ele pregou e operou sinais e maravilhas durante todo o seu ministério pelo poder do Espírito. Ele venceu a morte ressuscitando ao terceiro dia pelo poder do Espírito. E aí quando ele chegou para os seus discípulos,
A Bíblia diz assim, que ele soprou sobre eles e disse o seguinte: recebei o Espírito. Como que isso haveria de acontecer? Aí ele vai explicar: fica tranquilo, porque não vos compete saber os tempos e as horas, mas o que compete saber é o seguinte: recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e aí sim, vocês vão ser testemunhas em toda Jerusalém, Judeia e Samaria. E aí eu quero lhe fazer algumas afirmações aqui nessa noite. A igreja primitiva nasceu no Pentecoste pelo fogo e pelo poder do Espírito Santo. Resistiu os últimos 2000 anos a todas as perseguições que foram infringidas à igreja de Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo. E agora, por que 2000 anos depois nós queremos fazer as coisas não pelo poder do Espírito, mas pela força do nosso braço? Por que agora, depois de 2000 anos, nós estamos trocando a força e a graça do Espírito Santo por técnicas e modelos de altas performances religiosas? Por que agora, após 2000 anos, que o Espírito Santo agiu e atuou na igreja durante toda a história, nós estamos mudando, deixando o Espírito Santo de lado, para poder tentar fazer a obra apenas com técnicas humanas de persuasão intelectual? Mas a palavra de Deus para mim e para você aqui nessa noite continua a mesma: não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. Não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. O que começa no Espírito precisa continuar no Espírito, para que possa terminar no Espírito. E se Jesus e os seus discípulos viveram no poder do Espírito Santo, quem sou eu, quem é você, para querer fazer a obra de Deus no poder da nossa carne? Que Deus tenha misericórdia da minha e da sua vida aqui nesta noite, e derrame sobre nós o poder do Espírito Santo, porque precisamos do poder do Espírito Santo para fazermos a obra de Deus. Precisamos do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. E aí o profeta, ele vai recebendo ainda a visão do anjo, e aí diz aí no versículo de número 7, que és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel, porque serás reduzido a uma campina. A palavra que Deus deu ao anjo para entregar ao profeta, para este entregar a Zorobabel, era a seguinte: o monte representa obstáculos e inimigos de dificuldades humanas, mas pelo Espírito Santo, toda montanha tornar-se-ia uma planície, porque não haveria obstáculos que resistiria a alguém se movendo no poder do Espírito. Porque aquilo que poderia ser impossível de ser transposto, seria nivelado por Deus, através do Espírito Santo. Montanhas de enfermidade, vício, crise familiar, oposição espiritual, não importa qual seja a montanha na sua frente, tudo se torna um campo aberto diante de alguém cheio do Espírito Santo. Não há nada que impeça a restauração na vida de alguém cheio de Deus. Nada que impeça o agir de Deus nas nossas vidas. É por isso que precisamos tanto do Espírito Santo. E eu tenho uma boa notícia para você: Ele está disponível para mim e para você. Ainda no versículo 7 vai dizer o seguinte: porque Ele trará pedra fundamental aos gritos de graça, graça a ela. E aqui está uma profecia messiânica sobre a edificação espiritual do templo da nossa vida, sobre a pedra espiritual que é Cristo, porque Jesus é a pedra sobre a qual a graça de Deus é manifestada.
E aqui está dizendo, ele trará a pedra principal, a pedra fundamental, com ações e gritos de graça, graça é a ela. O texto está dizendo que Zorobabel colocaria a pedra fundamental do templo, e isso seria para a glória de Deus, porque tudo que começa com graça, baseado num fundamento sólido, termina com graça. E aí, eu já vou caminhando para encerrar. João capítulo de número 1, versículo 16, tem um texto que diz assim: e o verbo se fez carne, falando de Jesus, e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, pois todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Não é apenas graça, é graça sobre graça. Zacarias recebeu a revelação: você vai conseguir, Zorobabel, porque edificado sobre a pedra fundamental, graça e graça, também estamos nós hoje, porque o texto vai dizer, todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Plenitude significa pleno de tudo, e a plenitude só é alcançada quando recebemos graça sobre graça. E aí eu quero explicar para vocês, porque existe uma primeira graça, que é a principal e a mais importante, que é a graça que nos salva. Pela graça sois salvos. Essa primeira graça, todos nós adentramos a ela no dia em que reconhecemos Jesus como Senhor das nossas vidas. Mas isso ainda não é a plenitude. Diga para o irmão que está ao seu lado: Deus tem mais para você. Porque não é só graça, é graça sobre graça. A verdadeira plenitude nós alcançamos quando nós recebemos graça sobre graça. E eu quero te dizer aqui nessa noite, existe uma graça disponível para você hoje. Pedro, quando ele pregou o seu sermão lá em Atos, no capítulo 2, que está registrado no versículo 37, diz assim, que a multidão que os ouvia compungiu seus corações e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? E eles lhes disseram: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, então recebereis o dom do Espírito Santo, porque isso é promessa que diz respeito a vós, vossos filhos, todos quantos estão longe, e tantos quanto nosso Deus chamar. Quantos aqui foram chamados por Deus e receberam positivamente o convite para a salvação? Gente, eu fui chamado por Deus, você foi chamada por Deus, nós fomos chamados por Deus, e quando o chamado chegou ao nosso coração, eu não lembro como foi a sua experiência, mas eu fui criado na igreja, filhos de pais crentes que sempre me conduziram no caminho do Senhor, mas embora filho de crente, eu ainda não era filho de Deus. Mas houve um momento na minha vida que marcou, porque aí eu conheci Deus não através da experiência dos meus pais, mas através da minha experiência de conversão pessoal. E quando isso aconteceu, eu fui inserido num outro ambiente espiritual. Muitos aqui vão contar a história da sua conversão e vão dizer: olha, eu estava passando na frente da igreja e ouvi um hino, e eu não sei porquê, eu odiava crente, eu odiava música de crente, mas quando eu ouvi aquele hino, algo entrou no meu coração, e quando eu dei por mim, eu estava lá sentado no último banco,
E quando o pastor fez o apelo, eu levantei a mão e fui lá na frente chorando. E nunca mais saí de dentro da igreja. Isso é Jesus chamando. Isso é Jesus chamando. Eu não sei como foi a sua experiência de conversão, mas eu sei que você sentiu quando Deus te chamou. Porque algo ardeu dentro do seu coração e você falou assim: é hoje. É hoje que eu me entrego para esse Jesus que um dia se entregou por mim. É hoje. Mas o texto diz assim: porque isso é a promessa que diz respeito a vós, vossos filhos, todos quantos estão longe, tantos quanto o nosso Deus chamar. Se você um dia foi chamado e recebeu esse convite aceitando o Senhor, essa promessa diz respeito a você. Isso não é algo que ficou no passado, isso é para você hoje. Porque enquanto Deus estiver chamando alguém para a salvação, Ele tem o Espírito Santo para abundar na vida dessa pessoa. E aí sim você vai conhecer o que é plenitude, o que é graça sobre graça. E agora eu vou caminhar para encerrar. Eu convido os músicos a estarem subindo aqui à frente. Mas antes, olha aí o que diz o versículo de número 9. As mãos de Zorobabel têm lançado os fundamentos dessa casa, mas também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Sabe, o nosso Deus, Ele não é um Deus de deixar nada pela metade. Nosso Deus não é Deus de obras incompletas. Tudo aquilo que Ele pega para fazer, Ele vai até o fim. Ele vai até o fim para cumprir na nossa vida tudo aquilo que Ele prometeu. Lá em Filipenses capítulo de número 1, versículo 6, Paulo vai falar o seguinte: ó, eu estou plenamente convicto de que aquele que começou a boa obra nas suas vidas há de concluí-la. Deus não deixa nada pela metade. E aí eu te convido a ficar de pé. Que eu acho ainda mais interessante, diz aí o versículo de número 10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Sabe que Deus nos revela ali? É que o início da construção do templo era sofrível e com muitas limitações. Mas, no entanto, o anjo está revelando ao profeta o seguinte: olha, aqueles que desprezaram o começo, Deus não vai matar, Deus não vai jogar numa cadeira de rodas, Deus não vai destruí-los, Deus vai sustentá-los de pé, para que eles possam se alegrar com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Existem umas pregações aí que vendem sentimento de vingança. Agora vão ter que me engolir, agora vão ter que ver o que Deus vai fazer na minha vida. Não, não. A palavra de Deus está dizendo o seguinte: olha, Deus vai fazer com que aqueles que te desprezaram, eles permaneçam de pé, para se alegrar com a sua vitória. Para reconhecer, verdadeiramente eu não esperava, eu não acreditava, mas Deus é Deus na sua vida. Quantos querem ser restaurados pelo Senhor? Eu creio que Deus tem algo tremendo para a sua vida. Eu vou passar agora o microfone ao pastor Márcio.
E vamos louvar o Senhor.